O exército russo está se desintegrando internamente, e esse colapso não está vindo com a quebra de uma frente ou a queda de uma capital. Está vindo de algo muito mais silencioso. As posições pelas quais morreram durante mais de 4 anos, os soldados russos agora estão abandonando uma a uma. Alguns recuam, alguns esvaziam suas trincheiras e alguns levantam as mãos e se rendem a um drone. E o homem que assiste a isso, Vladimir Putin, está impotente. Ele jogou todas as cartas para parar essa erosão. Dinheiro, a ameaça de prisão, tropas de barreira, mercenários estrangeiros. Todos os 4 saíram pela culatra. Putin queria desencorajar a rendição, mas tornou-a mais inteligente do que permanecer na frente. Neste vídeo, vamos seguir passo a passo uma das maiores erosões militares da história moderna. Como um exército perde primeiro sua vontade, depois suas posições e, finalmente, a si mesmo. Rendição, retirada, abandono. Os 3 se alimentam mutuamente. E a parte mais impressionante, quem armou essa armadilha não foi a Ucrânia, mas o próprio Putin. Antes de começarmos, um pequeno pedido. Análises independentes de guerra e tecnologia como esta têm sido suprimidas pelo algoritmo ultimamente. O vídeo não alcança muitas das pessoas que poderiam estar interessadas. Inscrever-se, curtir o vídeo e deixar até mesmo uma única palavra de comentário abaixo dele nos ajuda diretamente a romper essa supressão. Leva apenas alguns segundos. Vamos começar. Vamos olhar para a face mais visível deste desmoronamento. Rendição. Um soldado russo rasteja para fora de uma laje de concreto e levanta as mãos para mostrar que quer se render. O drone ucraniano pairando sobre ele não abre fogo. Em vez disso, deixa cair uma garrafa de água e uma nota ao lado da trincheira. Siga o drone. O soldado se levanta e, guiado pelo drone, caminha pelo terreno aberto em direção à linha ucraniana. Esta não é uma cena isolada, mas um método. Em outro clipe, um piloto de drone do regimento Skelia ativa o modo alto-falante e chama do céu para um soldado russo. Renda-se, tudo ficará bem. O soldado larga sua arma e caminha em direção às posições ucranianas com as mãos levantadas. Um projeto estatal chamado Eu Quero Viver, criado para facilitar tudo isso, dá um passo adiante. Ele mostra o caminho para se render por telefone ou através de um chatbot no Telegram. Simplifica a mensagem com vídeos animados. Largue sua arma, levante as mãos, siga o drone e fala diretamente com o soldado russo. Escolha a vida. A escala confirma isso. Criado em 2022, o projeto foi, de acordo com dados divulgados, visitado mais de 48 milhões de vezes, a maioria da Rússia, e recebeu dezenas de milhares de inscrições. Cerca de 10 mil soldados mobilizados solicitaram rendição. E isso não é mais apenas uma linha telefônica. Segundo o ministro da Defesa da Ucrânia, Fedorov, em um único inverno, mais de 100 soldados russos se renderam diretamente a drones. Às vezes, não há nem mesmo um humano do outro lado, e eles levantam as mãos diante de um robô terrestre armado. Assim, o drone agora é uma ferramenta não apenas para atacar alvos, mas para receber rendições. E não são apenas russos se rendendo. De acordo com o Centro de Combate à Desinformação da Ucrânia, mais de 28 mil estrangeiros recrutados para as fileiras russas, atraídos por anúncios de emprego falsos e empurrados para a linha de frente, foram identificados. Peru, Zimbábue, Burundi. Alguns dos capturados na frente de Kharkiv pertencem a esta legião sem nome. Voltaremos a esta história em breve. Claro, nem todos escolhem se render. Quando o 8º Regimento de Operações Especiais da Ucrânia invadiu uma posição russa em Donetsk, o inimigo recusou-se a se render. Os operadores avançaram, um soldado russo foi morto, 2 foram capturados, e a equipe prestou ajuda aos prisioneiros e retirou-se sem perdas. Quem se recusa acaba em um tiroteio. Quem se rende tem uma chance pela frente. E essa diferença está empurrando cada vez mais soldados para o segundo caminho. Quando você coloca tudo isso lado a lado, o quadro se torna ainda mais impressionante. De acordo com documentos vazados do Ministério da Defesa da Rússia, o número de desertores do exército desde o início da guerra está se aproximando de 50 mil. Os casos de deserção e ausência não autorizada abertos já passaram de 20 mil. Adicione a isso as dezenas de milhares que se inscreveram no Quero Viver para se render, aqueles que se renderam a drones e unidades especiais e aqueles feitos prisioneiros. As categorias diferem, mas todas apontam em uma direção: a vontade de permanecer na linha de frente, se desfazendo não um por um, mas em uma escala de dezenas de milhares. Vamos passar para o segundo elo da cadeia, a retirada.
E exatamente neste ponto, a própria decisão de Putin atiça as chamas. Com seus ataques profundos, a Ucrânia colocou a Rússia em um dilema. Ou proteja seu soldado na frente de batalha, ou proteja sua imagem em Moscou e na Crimeia. Para um ditador, essa é uma escolha fácil. De acordo com a inteligência ucraniana, a Rússia está retirando sistemas de defesa aérea da linha de frente e concentrando-os na capital Moscou, na Ponte Kerch e em Valdai, onde fica uma das residências de Putin. De acordo com Zelensky, centenas de lançadores foram deslocados apenas para a região de Moscou e cerca de 90 lançadores para Valdai de outras regiões. E retirar a defesa aérea é o primeiro elo de uma cadeia inevitável. Isso enfraquece não apenas a defesa da Rússia, mas também sua ofensiva. A Rússia vinha avançando nesta guerra com bombas planadoras. Seus aviões voavam atrás de seu próprio escudo de defesa aérea e lançavam essas bombas, e os caças ucranianos não podiam entrar nesse alcance. Uma vez que o escudo é retirado, as aeronaves russas não podem ser tão eficazes. O momento também é um desastre para a Rússia. A Ucrânia agora está utilizando suas próprias bombas planadoras e adicionando caças Gripen de fabricação sueca ao seu inventário. Se essas aeronaves se aproximarem da frente exatamente no momento mais fraco da defesa aérea russa, uma nova porta se abre para a Ucrânia romper a linha. O equivalente no solo é muito concreto. Uma vez que o escudo é retirado, o soldado fica indefeso mesmo em sua própria trincheira. Além disso, a mesma brecha permite que drones ucranianos caçem quase livremente atrás da frente. Pilotos de drones ucranianos dizem que em algumas áreas ocupadas quase não há defesa aérea russa à frente deles. A mesma lacuna que corta o reabastecimento também deixa a trincheira desprotegida. Para uma unidade que perdeu sua segurança e seu reabastecimento, a lógica de permanecer na posição desaparece e aqui a rendição sobe de nível. Primeiro soldados individuais, depois pequenos grupos começam a recuar a linha. E ao fazer essa escolha, a Rússia entrega algo mais. De onde tira e onde coloca a bateria mostra o que realmente importa para ela. A Ucrânia lê isso como inteligência. Além disso, retirar o escudo abre não apenas a frente, mas também a retaguarda, o que talvez seja ainda mais importante. O bloqueio logístico da Ucrânia funciona exatamente nesta lacuna. Uma vez que os drones estão livres atrás da frente, o combustível, a munição e a comida que se dirigem para a frente são cortados antes mesmo de partirem. E há o outro lado da moeda. Uma vez que as aeronaves russas são neutralizadas nessas áreas, a área que a Ucrânia tem que defender também diminui. Assim, com um único movimento, a porta pela qual pode atacar se abre e o terreno que deve proteger às suas costas diminui. E este é o elo final da cadeia. A retirada se transforma em abandono de posições. E quando você combina tudo isso em uma única imagem, uma armadilha emerge. A Ucrânia ataca Moscou e a Crimeia. A Rússia entra em pânico e desloca sua defesa aérea para lá. Isso abre a frente. A Ucrânia pressiona a frente. Desta vez, a Rússia puxa os sistemas de volta para a frente, mas isso deixa expostos os lugares que acabava de proteger. A Ucrânia ataca lá novamente. O ciclo continua até que a Rússia decida sentar-se à mesa. Para um soldado cuja segurança foi retirada, cujo reabastecimento foi cortado e para quem a rendição já se tornou racional, não há necessidade de esperar por um ataque ucraniano. Algumas posições podem esvaziar sem que ninguém ataque. Quando uma pessoa se levanta e vai embora, os outros percebem e então toda uma linha se dissolve. Mesmo que a Ucrânia lance um ataque, desta vez ela tem por trás um apoio aéreo que os russos muitas vezes não têm, e robôs terrestres. Em alguns pontos, sem um único tiro disparado, mãos se levantam diante de um mero robô. E essas três etapas, rendição, retirada, abandono, alimentam umas às outras. Cada vídeo de rendição quebra a coragem do próximo soldado. Cada trincheira vazia deixa-a ao lado indefesa. O desenrolar avança não um a um, mas em ondas, e onde e como a guerra é travada agora é decidido pela Ucrânia. É difícil exagerar a importância desta imagem. A Ucrânia está, de fato, pressionando a Rússia em seu ponto fraco. Em vez de atacar a frente onde é mais forte, quebra os equilíbrios que a sustentam e deixa o corpo exposto. E, desta vez, possui uma carta que nunca teve antes. Ao longo desta guerra, nenhum dos lados havia estabelecido superioridade no ar. Agora, com a defesa aérea retirada da frente, esse equilíbrio está se inclinando contra a Rússia pela primeira vez. Adicione robôs terrestres a isso, máquinas que avançam sem arriscar um único soldado e podem até aceitar rendições sem disparar um único tiro.
para uma posição russa desprotegida e isolada de reabastecimento, isso é, de qualquer ângulo, um beco sem saída. Se você chegou até aqui, gostar do vídeo e escrever seus pensamentos abaixo ajuda esta análise a alcançar muito mais pessoas. Se você não está inscrito, inscreva-se, porque agora vamos ver por que todo esse desenrolar se assemelha a um colapso que aconteceu exatamente há 100 anos, em 1917. Se tudo isso parece familiar, há uma razão. Historiadores seguem um padrão ao ler o colapso de um exército por dentro, o padrão visto na desintegração do exército czarista em 1917. Primeiro, a quebra do moral, depois a deserção em massa, depois a fraternização com o inimigo, em seguida o colapso da frente e, finalmente, a convulsão política. Alguns analistas que observam o cenário atual dizem que as 3 primeiras dessas 5 etapas já são visíveis. O moral está desmoronando, a deserção está batendo recordes, vídeos de rendição e fraternização estão se multiplicando. Os 2 últimos estágios ainda estão em aberto, mas o terceiro estágio, a fraternização com o inimigo, é talvez o mais perigoso. No momento em que um soldado está convencido de que o outro lado não o matará, a vontade de lutar se desfaz completamente. E o projeto Eu Quero Viver mira exatamente essa psicologia. A escala também pesa nesta imagem. Segundo uma estimativa, em dezembro de 2025, a Rússia sofreu mais perdas do que a União Soviética em uma década no Afeganistão. E o Kremlin está completamente silencioso sobre isso. Nunca divulgou oficialmente números de deserção, e 17 generais foram demitidos, mas nenhuma razão foi dada. Um exército geralmente se desgasta não em um único momento, mas através de fissuras que se acumulam silenciosamente e depois aceleram. E esse silêncio é, por si só, uma confissão de que o problema é grande demais para admitir. Então, qual é a força motriz por trás de todas essas rendições e fugas? De um lado, um cálculo humano, do outro, aritmética fria. Primeiro, o cálculo humano. Mesmo em um bom dia, o soldado russo na trincheira está mal alimentado, mal equipado, e se ele atacar, provavelmente perderá a vida. Como acabamos de descrever, uma vez que o escudo é retirado, ele não está seguro nem mesmo em sua própria trincheira, e nenhum reabastecimento chega à trincheira. Ele tem 3 caminhos à frente. Recuar é muitas vezes mortal por causa das tropas de barreira. Atacar para frente também é, e render-se pelo menos oferece uma chance de sobrevivência. Não é difícil adivinhar o que uma pessoa escolherá. Agora, a aritmética. Na primeira metade de 2026, o exército russo, de acordo com as cifras do Estado-Maior ucraniano, perdeu mais de 160 mil soldados, mortos ou gravemente feridos para lutar. Mas o verdadeiro problema não é esse número, é a incapacidade de substituí-lo. De acordo com dados do CSIS, enquanto as perdas mensais em 2026 subiram acima de 30 mil, o recrutamento mensal permaneceu em cerca de 27 mil. Então, a Rússia não consegue mais preencher o que perde. Os números confirmam isso. Enquanto a meta diária de recrutamento da Rússia é de 1.100 a 1.150, o número real é de cerca de 940 por dia. Nesse ritmo, o déficit chega a 65 mil até o final do ano. E talvez o mais impressionante, em abril e maio, a Rússia perdeu mais território do que ganhou, a primeira perda líquida mensal de território desde 2024. A equação de perdas também está se deteriorando em qualidade. Drones ucranianos agora atingem não apenas soldados, mas veículos de evacuação médica. Os feridos não podem ser evacuados e morrem. O equilíbrio entre combate e apoio do exército está colapsando. À medida que os soldados de combate diminuem, o cozinheiro e o técnico são forçados a lutar. O resultado é um exército comendo o próprio rabo, incapaz de se renovar. Para reverter essa matemática, Putin tentou 4 coisas em sequência. Todas as 4 saíram pela culatra. Primeiro, dinheiro. O bônus do contrato foi quadruplicado para cerca de 1 milhão de rublos. Para homens das regiões mais pobres, era uma quantia de dinheiro que mudava vidas, e funcionou por um tempo. Mas à medida que as notícias de mortes na linha de frente se espalharam, perdeu seu apelo. Além disso, surgiu um efeito colateral inesperado. Soldados que pegaram o bônus e fugiram. Quando o dinheiro não funcionou, tentou-se o medo. Até 16 anos de prisão por rendição e deserção. Mas quando um soldado na linha de frente enfrenta o dilema de 16 anos de prisão ou permanecer na frente, a maioria escolhe a prisão. Alguns até trabalham formalmente para serem presos. A dissuasão se transformou exatamente no oposto do que se pretendia. Terceiro, tropas de barreira, unidades chechenas encarregadas de atirar em quem recua, mas isso também muitas vezes empurrava o soldado não para trás, mas para frente, para se render à Ucrânia. E quarto, o mais amargo, estrangeiros.
De acordo com o Centro de Combate à Desinformação, há mais de 28 mil estrangeiros recrutados nas fileiras russas. Atraídos por anúncios de emprego falsos, seus documentos são confiscados e eles são lançados, despreparados, em táticas de ondas humanas. A confissão de Richard Akantoran, de Uganda, resume toda a crise em uma frase. Disseram-me que era um contrato de trabalho e me enviaram para a linha de frente. A ironia é esta: ao tentar impedir a rendição, Putin conseguiu o oposto. Uma vez que a realidade do batalhão penal chegou à frente, o soldado fez as contas. Se voltar para a Rússia, um batalhão penal e grande risco, ficar na frente o mesmo. Mas do lado ucraniano, uma chance de sobrevivência. E essa perda tem outra face invisível, a fratura étnica. As perdas não vão para Moscou ou Petersburgo, mas para as regiões mais pobres como Buriácia, Tuva e Daguestão. Com cada perda na frente, isso alimenta um motor silencioso de descontentamento dentro do país. Famílias que procuram por seu soldado desaparecido, muitas vezes são afastadas com "não temos informações". E em cidades como Samara, mulheres têm exigido a renúncia de Putin. Deve-se dizer honestamente, isso não significa que a Rússia vai colapsar amanhã. A Rússia ainda conta com um vasto contingente de mão de obra e continua a atacar cidades, mas o custo é astronômico. Segundo o CSS, desde fevereiro de 2022, as perdas do exército russo se aproximaram de 1,5 milhão de soldados e o número de mortos de quase 450 mil. A advertência de Michael Kaufman, do Carnegie, também é apropriada. Esses métodos por si só não trazem uma solução operacional, mas um poder encurralado geralmente não recua. Ele tenta recuperar a iniciativa perdida, aumentando o risco em outro lugar. É por isso que o período que se aproxima pode ser a fase mais perigosa da guerra. Um último detalhe completa a ironia desta imagem. Mesmo com camada sobre camada de defesa aérea em torno de Moscou, a Ucrânia pode infiltrar-se e atingir alvos como a refinaria de Moscou. De fato, segundo uma alegação, aquela explosão impressionante na refinaria não foi causada por um drone ucraniano, mas por um míssil de defesa aérea russo que errou o alvo. Se for verdade, isso significa que Putin, ao concentrar seu escudo na capital, não consegue nem protegê-la de sua própria arma. No final, o barômetro de uma guerra não é nem o número de tanques nem o mapa. Esse barômetro é a vontade. A vontade do soldado russo de permanecer na frente está derretendo a um ritmo que começa com rendições individuais e se estende ao abandono de posições. E dinheiro, medo, tropas de barreira e soldados estrangeiros não podem reabastecer essa vontade. A parte mais impressionante da história é que Putin construiu esse ciclo com suas próprias mãos. Ao tentar impedir a rendição, ele tornou a rendição racional e permanecer na posição sem sentido. Então, o que você acha sobre este tópico? Por favor, compartilhe seus pensamentos nos comentários. Para se manter informado sobre as análises exclusivas da PPR Global, inscreva-se no nosso canal e não se esqueça de ativar as notificações. Obrigado por nos escolher.